Olá, galera. Tudo belezinha? Vamos iniciar aqui mais uma aula explicando os descritores do Saeb. Nesta aula eu vou explicar para vocês o descritor 8, que é resolver problema utilizando propriedades dos polígonos, soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares. Então, aqui nessa aula eu vou apresentar para você o conceito de polígono regular, a classificação, mostrar como que faz para calcular o número de diagonais, a soma dos ângulos internos de polígonos regulares, a medida de ângulo externo e a medida do ângulo central de polígonos regulares. Então, é isso que eu vou apresentar nessa aula. Vamos iniciar aqui pelo conceito, de polígono regular. São polígonos convexos que possuem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. Vamos ver a classificação dos polígonos regulares. O triângulo possui 3 lados, O polígono regular que possui 4 lados chamamos de quadrilátero. O polígono regular que possui 5 lados chamamos de pentágono. Possui 6 lados chamamos de hexágono. 7 lados chamamos de heptágono, 8 lados chamamos de octógono e 10 lados chamamos de decágono. 11 lados chamamos de undecágono, 12 lados chamamos de dodecágono, 15 lados chamamos de pentadecágono e 20 lados chamamos de coságono. Então, são esses nomes que você precisa decorar. Os demais polígonos vai ser apenas polígono de tantos lados, Por exemplo, o polígono de 13 lados, ele não tem um nome específico, ele apenas é um polígono de 13 lados, de 14, do mesmo jeito, de 16, assim por diante, Os polígonos que possuem nome específico são apenas esses daqui. Então, é importante você decorar esses nomes, porque em algumas questões não vem dizendo o número de lados. Então, a partir do nome, você vai deduzir quantos lados tem o polígono. Agora vamos ver como que faz para determinar o número de diagonais. Primeiro vamos ver aqui o que são as diagonais de um polígono. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que unem 2 vértices não consecutivos desse polígono. Temos o exemplo, Você percebe que a diagonal vai ligar 2 vértices do polígono. Desconsiderando, ou seja, não vale os vértices consecutivos. Por exemplo, esse vértice é consecutivo desse daqui. Então, se você ligar eles aqui, os dois, isso daqui não é uma diagonal, porque são vértices consecutivos. Esse segmento de reta aqui vai ser a medida do lado, não vai ser uma diagonal. A diagonal vai ligar apenas vértices não consecutivos, que são esses aqui, ó. E outra. E assim vai, Você vai ligando aí os vértices. E para determinar o número de diagonais sem precisar você listar ou desenhar todas as diagonais, você vai usar uma forma para facilitar o seu trabalho. Quando o polígono tem poucos lados, até que dá para você fazer, Mas o polígono que tem muitos lados, muito vértices, vai ser mais trabalhoso. São nesses casos que vamos utilizar essa forma aqui para determinar o número de diagonais. O D é igual a N multiplicado, abre parênteses, coloco o N menos o 3, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. Vamos fazer um exemplo utilizando essa forma para determinar o número de diagonais. O exemplo 1 fala para você determinar o número de diagonais do pentágono. Aí, de acordo com aquela classificação que eu apresentei no início, você deve lembrar que o pentágono tem 5 lados. Então, no lugar do N, você vai escrever o número 5. Então, vai ficar assim, o número de diagonais no lugar do N. Vou escrever a forma aqui para você lembrar. N, abre parênteses, N menos o 3, tudo isso dividido por 2. Eu vou trocar o N pelo número 5. Vai ficar o 5 aqui antes do parênteses. Dentro do parênteses fica o 5 menos o 3. E você repete aqui o 2 embaixo, que vai dividir todos esses números. Eu vou repetir o 5 e vou resolver primeiro o que está dentro de parênteses. Esse 5 menos o 3 vai dar 2. Aí você multiplica
o 5 vezes 2, que dá 10, e divide o 10 por 2, que vai dar 5 diagonais. Isso quer dizer que o pentágono tem 5 lados e 5 diagonais. Vamos fazer outro exemplo aqui. Calcule o número de diagonais de um dodecágono. De acordo com aquela classificação, o dodecágono tem 12 lados. O número de diagonais do dodecágono vai ser igual a 12 no lugar do n. Você escreve o número 12, abre parênteses, 12 menos o 3, tudo isso sobre 2. O número de diagonais vai ser igual, repete o 12, vezes 12 menos o 3 vai dar 9. Tudo isso sobre 2. Se você multiplicar o 12 vezes o 9, vai dar 108. E 108 dividido por 2 dá 54. Então, o número de diagonais do dodecágono é 54 diagonais. Vamos fazer outro exemplo. Em alguns casos, vai precisar você montar a equação de segundo grau para determinar o número de lados do polígono. E é esse exemplo aqui. Ele fala assim, ó, qual é o polígono cujo número de diagonais é igual ao dobro do número de lados? Então, para eu saber o nome do polígono, eu vou ter que saber quantos lados tem esse polígono. Como eu sei que o número de diagonais é o dobro do número de lados, então eu vou fazer assim, ó, o D é igual a 2n. Aí eu vou substituir na forma esse n, vou substituir na forma o D por este 2n para encontrar o valor do n, que é o número de lados. A partir dessa forma aqui, ó, no lugar deste D, eu vou escrever o número 2, vai ficar 2n, igual. Eu vou fazer esse produto aqui, ó, o n vezes o n vai dar n ao quadrado, e o n multiplicado por menos 3 vai dar menos 3n. Boto 2 aqui embaixo, eu vou colocar 1 aqui, né, porque existe o denominador 1 embaixo de qualquer número, então existe 1 aqui também. Eu vou multiplicar os extremos pelos meios, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Multiplicar esse 1 por n ao quadrado vai dar n ao quadrado. Esse 1 por 3n vai dar o 3n. E esse 2n multiplicado por 2 vai dar 4n. Aqui você percebe que vai ter uma equação de segundo grau. Então, você vai ter que ordenar. Coloca todos os termos para antes da igualdade e igual a zero, né? Repete esse n ao quadrado menos o 3n. Esse 4 vem para antes da igualdade, ele também vai ficar negativo, igual a zero. Resolvendo aqui esse menos 3n menos 4n, que são termos semelhantes, então você tem que eliminar, né? Vai ficar o n ao quadrado menos 7n, sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal, igual a zero. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau com o termo A e o termo B. E para resolver equações do segundo grau com o termo A e o termo B, basta você colocar aqui esse n em evidência, né? Eu vou representar isso aqui na forma fatorada. Vai ficar n menos o 7, fecha parênteses, igual a zero. São coisas iguais, né? Se você multiplicar esse n por n menos o 7, vai dar exatamente n ao quadrado menos 7n. A primeira raiz vai ser zero, né? O n eu vou igualar a zero e eu vou igualar esse n menos o 7 a zero para me encontrar a segunda raiz. N é igual, passando o 7 para o outro lado, vai ficar 7 positivo. Então, o número de lados aqui vai ser 7, porque esse zero não convém, não serve como resposta para esse problema. Se o polígono tem 7 lados, então o nome desse polígono aqui vai ser o heptágono. Então, o polígono que possui o número de lados igual ao dobro, o número de diagonais igual ao dobro do número de lados, é o heptágono, a resposta desse problema. Agora vamos ver
como que faz para determinar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, ó, a soma dos ângulos internos vai ser a soma de todos esses ângulos aqui. Pegando o hexágono como exemplo, os ângulos internos, o ângulo interno de a medida do ângulo de cada ângulo interno desse polígono são aqui esses 120, né? 120 aqui, 120 aqui e assim por diante. Cada ângulo interno do hexágono mede 120. E a soma de todos os ângulos internos do hexágono é a soma desses 120 por ele mesmo aqui 6 vezes, né? Que vai dar 720. Para você fazer isso utilizando a forma, nós vamos utilizar essa forma aqui, ó, o SI. Como está o SI de ângulo interno? A soma dos ângulos internos é igual ao n menos o 2 multiplicado por 180, para mim saber a soma da medida de todos os ângulos internos de um polígono regular. Vamos fazer o exemplo para você entender como que você utiliza essa forma para determinar a soma da medida dos ângulos internos. Aqui pede para você calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono. Então, aqui você vai fazer SI, que é a forma, igual ao n menos o 2, multiplicado pelo 180. No lugar do n, eu vou escrever um 5, pois o pentágono possui 5 lados. Então, vai ficar 5 menos o 2, multiplicado pelo 180. Resolve o que está dentro de parênteses. 5 menos o 2 dá 3. E eu vou multiplicar esse 3 por 180. Vai ficar 180 vezes 3. 3 vezes o 0 é 0. 3 vezes o 8 é 24. Você deixa 4, leva 2. 3 vezes o 1 é 3. Mais 2, 5. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. A soma de todos os ângulos internos de um pentágono. Agora vamos ver aqui um exemplo um pouco diferente. Ele pede assim, sabendo que o polígono a seguir é regular, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também são congruentes, o valor de cada um dos seus ângulos internos é, ele quer a medida de cada ângulo interno desse polígono aqui. Se você contar, esse polígono tem 8 lados. Então, primeiro eu vou encontrar a soma de todos os ângulos internos, depois eu vou dividir a soma de todos os ângulos internos pelo número de ângulos internos, para mim saber quanto que é a medida de cada um desses ângulos internos desse octógono, desse polígono que tem 8 lados. Então, primeiro eu vou encontrar a soma dos ângulos internos, né, usando essa forma. A soma dos ângulos internos é igual ao n menos o 2 multiplicado por 180. Como este polígono tem 8 lados, no lugar do n eu vou escrever o número 8. Então, fica 8 menos o 2 multiplicado por este 180. Se eu pegar o 8 e tirar 2, vai dar 6. Então, fica 6 vezes o 180. A soma dos ângulos internos vai ser igual, vamos fazer aqui do ladinho, esse 180 multiplicado por 6. 6 vezes o 0 é 0. 6 vezes o 8, 48. Você deixa 8, leva 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4 vai dar 10. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é 1080 graus. Só que no problema pede para você determinar a medida de cada um dos ângulos internos. Então, para você saber a medida de cada um dos ângulos internos, você vai dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados, nesse caso, 8. O 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 é 8. Para 10 sobra 2. Você vai achar a o seguinte, 28 por 8 vai dar 3. 3 vezes o 8, 24. Para 28, sobra 4. Você baixa o 0. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, 0. Então, a divisão vai dar exata. Então, cada um dos ângulos internos desse octógono é igual
a 135 graus. E a soma de todos esses ângulos internos vai dar 1080. Então, é desse jeito que você deve proceder para determinar a medida de cada um dos ângulos internos de um polígono regular. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo fala assim, ó, o número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720 é. Nesse caso, ele fornece a soma dos ângulos internos e pede para você determinar o número de lados. Então, no lugar do SI, você vai escrever o valor que ele fornece, que é a soma dos ângulos internos. Vou só escrever a fórmula aqui. Pronto, aqui a fórmula, no lugar desse SI, você vai escrever a soma dos ângulos internos, que é 720. E você vai multiplicar o N por 180, que vai dar 180N, menos 2 vezes o 180, que vai dar 360. Como eu quero encontrar o valor do N, então eu vou trazer todos os termos que estão no segundo membro para o primeiro membro. E o que está no primeiro membro eu passo para o outro lado. No caso aqui vai ser igual a 720. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau e eu vou resolver essa equação. Vou deixar o termo que contém a letra antes da igualdade e os números eu passo para o segundo membro. Esse 720 já está no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. Esse 360 ele era negativo, vai para o segundo membro, fica positivo. Agora eu vou somar esse 720 com este 360, que vai dar 1080, né? E vou dividir agora esse 1080 por 180. Vou cancelar esse zero com esse e vou simplificar por 2. Metade do 108 é 54. Metade do 18 é 9. Se você dividir o 9, o 54 por 9 vai dar 6, porque 6 vezes 9 é 54. Isso quer dizer que o polígono tem 6 lados. Eis a resposta. Outro problema aqui. Primeiro, nós vamos ter que encontrar quanto que é a medida de cada ângulo interno do pentágono aqui, pessoal, porque ele pede, né, ó, aqui o seguinte, nessas condições, o ângulo θ mede. Então, ele pede a medida desse ângulo θ. Primeiro, eu vou ter que encontrar a medida de cada ângulo interno do pentágono, para depois eu somar todos eles e ver quanto que está faltando para completar o 360, pois uma volta completa é 360. Se eu tenho essas três medidas e está faltando só esse pedacinho aqui, então basta eu somar, né, a medida de cada ângulo interno aí do pentágono. Eu sei que o pentágono ele tem 5 lados, então eu vou fazer logo direto. 5 menos o 2 a forma vai dar 3. E se eu pegar o 3 e multiplicar por 180, eu vou obter 540. Isso é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Para me saber quanto que é a medida de cada ângulo interno do pentágono, eu vou dividir esses 540 por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 4 é menor que o 5, eu vou ter que baixar mais uma casa. Então, você bota um zero aqui, quando você baixa duas casas. E esse 40 por 5 vai dar 8. Então, quer dizer que a medida de cada ângulo interno do pentágono é 108. Então, eu tenho aqui 108 3 vezes. Ó. Então, se eu pegar o 108 e multiplicar por ele mesmo, perdão, vou multiplicar o 108 por 3. Eu tenho 3 ângulos de 108. Então, vai ser 3 vezes o 108. 3 vezes o 8, 24. Você deixa o 4 e leva 2. 3 vezes o 0 é 0, você baixa o 2. 3 vezes o 1 vai dar 3. Então, eu tenho aqui 324. Então, esse pedacinho aqui, que é o valor do θ, é o quanto que está faltando para completar 360. Então, você pega o 360,
menos o 324. Pede 1 emprestado ao 6, aqui fica 5 e aqui fica 10. 10 eu tiro 4, vai dar 6. 5 eu tiro 2, vai dar 3. 3 eu tiro 3, dá 0. Então, esse ângulo θ aqui, ele é igual a 36 graus. Agora, vamos entender o que é o ângulo externo de um polígono regular. O ângulo externo é você prolongando a reta aqui do lado, aí você vai ter a medida do ângulo externo. Você percebe que tem esse ângulo aqui que está faltando para completar esse 180, né? Ó, eu sei que a medida de cada ângulo interno do triângulo equilátero é 60 graus. Aí você pergunta, o quanto que está faltando para completar o 180? Ora, 60 para 180 falta 120. Então, o ângulo externo de um polígono regular que possui 3 lados, que é o triângulo, né, é 120 graus. E se você quiser a soma de todos os ângulos externos de um polígono regular, sempre vai dar igual a 360. Como você pode perceber no triângulo aqui, ó, aqui vai ser 120 também, né? Aqui também vai ser 120. E 120 vezes 3 dá 360. No polígono regular, que possui 4 lados, que é o quadrilátero, né? Também vai dar certo, porque todos os ângulos internos do quadrilátero é 90 graus. Logo, o ângulo externo aqui também vai ser 90 graus, porque é o quanto que está faltando para completar os 180. E se você multiplicar 4 vezes o 90 graus, também vai dar 360. E assim por diante. Para você saber a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular, basta você saber que vai dar 360. Agora, se você quiser saber a medida de cada ângulo externo do polígono regular, basta você dividir o 360 por n. Por exemplo, qual a medida do ângulo externo do decágono? Ora, você pega o 360 e divide por 10. Ó. A medida do ângulo externo do decágono vai ser o 360 dividido por 10. Cancela o 0 com 0, 36 dividido por 1 vai dar 36. Isso quer dizer que a medida de cada ângulo externo do decágono é 36 graus. A medida do ângulo central vai ser igual à medida do ângulo externo do polígono regular. O ângulo central são esses ângulos aqui, pessoal. A gente pode dividir qualquer polígono regular em triângulos, né? Triângulos retângulos. Então, essa medida aqui vai ser a medida do ângulo central. E para você saber quanto que mede cada um dos ângulos central aqui do polígono regular, basta você dividir o 360 pelo número de lados. O ângulo central é igual à medida do ângulo externo de um polígono regular. Qual a medida do ângulo central do hexágono, por exemplo? A medida do ângulo central do hexágono vai ser o 360 dividido pelo número de lados, que neste caso é 6. E o 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Então, a medida do ângulo central do hexágono é 60 graus. Então, esse problema aqui, ele fala que a medida do ângulo central é igual a 40 graus. Esse polígono é formado por quantos lados? Então, ele pede o número de lados. Então, se o ângulo central é igual a 40 graus, então você vai utilizar essa forma aqui, ó, para encontrar o número de lados. No lugar desse AC, que é o ângulo central, você põe o 40 igual a 360 dividido por N. Você põe 1 aqui, né? Aí faz 40 vezes o N, 40N. E o 360 vezes 1 é o 360. Agora você vai dividir o 360 por 40. E 360 dividido por 40 vai dar 9. Você cancela o 0 com o 0 e o 36 dividido por 4 dá 9. Isso quer dizer que o polígono que tem um ângulo central igual a 40 é o polígono que tem 9 lados. E aqui, pessoal, eu encerro esta aula explicando o descritor 8. Espero que eu tenha ajudado vocês.
Um abraço e até a nossa próxima aula.